E nesse dia queremos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo conforme está registrado no livro dos Salmos. O Salmo de número 17, a partir do verso 4, nos diz assim: Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se fizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Então, aqui o salmista é um contexto de um salmo em que ele está clamando pelo auxílio do Senhor, ele está mencionando razões pelas quais Deus possa atender às suas orações. Ele menciona o caminho da justiça a qual ele tem trilhado, e o nosso caminho maior de justiça é sempre Cristo, né? Nós sempre, quando nos lembramos dos nossos atos de justiça, devemos conectá-los à pessoa do Messias, do Salvador, né? Para que Deus ele atenda às nossas orações, porque Deus se compromete em responder às nossas orações firmados em Jesus Cristo. E Jesus ele é aquele que perfeitamente cumpriu a lei de Deus. Ele é aquele que perfeitamente teve uma causa justa. E ele é aquele que perfeitamente se guardou dos caminhos maus, do caminho dos homens violentos. Ele não procedeu de modo contrário à lei de Deus, ao mandamento que diz: não matarás. Cristo cumpriu todos os mandamentos perfeitamente. E o salmista aqui ele está mencionando o caminho da justiça, né? O caminho da justiça a qual nós trilhamos só faz sentido a partir do momento em que nós estamos conectados com Cristo. Sem Cristo não há justiça que possamos mencionar como uma razão, uma causa justa para colocarmos diante do Senhor e esperarmos sermos atendidos em nossas orações. Apenas em Cristo é que as coisas fazem sentido. No verso 6 ele diz: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. O Senhor é o Deus que responde às orações. Muitas vezes é oportuno nós nos lembrarmos de homens de Deus que tiveram experiências com Deus nesse ambiente, o ambiente da oração. Um dos quais podemos nos lembrar é o George Miller. Ele precisava cruzar o oceano para cumprir com um compromisso que ele tinha de pregar o Evangelho do outro lado. E quando ele estava cruzando o oceano, uma grande neblina ficou ali ao redor de todo o navio e se tornou algo inviável chegar a tempo para que ele pudesse cumprir com o seu compromisso de estar pregando o Evangelho um determinado dia. O capitão do navio disse: George Miller, não vai dar, a gente precisa navegar mais lentamente para não acontecer nenhum acidente. Então o George Miller ele chamou o capitão do navio, eles foram até uma sala e ali o George Miller fez a oração mais simples do mundo, uma oração parecendo uma oração de uma criança. Senhor, eu creio que é a tua vontade, que eu esteja lá tal dia para pregar o Evangelho. Faz com que essa neblina vá embora. Ele orou ali em nome de Jesus. E a oração dele foi tão simples que o capitão do navio queria emendar a oração, queria complementar a oração. Mas o George Miller disse: não faça isso. Primeiro, porque eu sei que você não crê que isso possa acontecer. E segundo, porque Deus já atendeu a minha oração. Então, quando eles saíram ali daquela sala onde eles estavam, eles olharam ao redor do navio e não havia mais nenhuma neblina. Então Deus responde às orações. As orações mais simples. Nós não precisamos fazer um teatro diante de Deus. Nós não precisamos ficar inventando emoções ou mesmo inventando palavras no intuito de alguma forma assim, querer externar alguma espiritualidade,
diante de Deus, Deus contempla todas as coisas. Não adianta a gente falar muito também. Deus diz, o Senhor Jesus diz assim, olha, não é pelo muito falar que vocês serão ouvidos. Então não adianta ficar repetindo, ou estendendo por um tempo demasiado, fazendo uma petição que, de modo simples, até mesmo como uma criança você pode fazer diante de Deus. Basta apenas você orar. Na simplicidade, apresentar a sua necessidade diante do Senhor, a sua causa diante do Senhor, confiados em Jesus Cristo, em sua obra, em nome de Jesus. E Deus vai atender as nossas orações. A oração é um tesouro maravilhoso que Deus concedeu, uma dádiva, um presente para o seu povo. Por meio da oração, guerras foram acabadas. Por meio da oração, milagres aconteceram. Por meio da oração, mulheres deram à luz filhos. Por meio da oração, Deus realizou grandes coisas. No dia da adversidade, é oportuno buscarmos ao Senhor em oração. Já dizia John Knox que não orar quando um problema nos acontece é praticar ateísmo. Não é como é que alguém está passando por um problema e não vai buscar a Deus. Não é como é que alguém que está doente sabe que tem um médico que pode atender a sua situação e pode prescrever um remédio, um tratamento e pode lhe proporcionar uma cura, e essa pessoa não vai buscar esse médico, tendo a oportunidade de buscar esse médico. Da mesma forma é com o Senhor. Como é que alguém está passando por algum problema, seja de saúde, seja financeiro, seja emocional, seja de relacionamento, seja de qual natureza for, e esse alguém não vai buscar ao Senhor em oração. Ele está dizendo assim, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Eu posso resolver as coisas do meu jeito. Nós precisamos sempre recorrer ao Senhor. Seja um grande problema ou um problema simples, precisamos recorrer ao Senhor. Seja a coisa que seja mais simples aos seus olhos, ore. Precisamos orar em todo o tempo. Precisamos apresentar nossa vida diante do Senhor. Ore por questões espirituais, mas ore também por questões de natureza comum, pelas questões do seu trabalho. Está sendo maltratado de repente pelo seu patrão, ore por ele, apresente essa situação diante de Deus. Está precisando fazer um investimento, não sabe, você que é patrão, não sabe como é que vai fazer o investimento, busque sabedoria em Deus, confiado em Jesus. Como é que vai administrar o negócio? Ore ao Senhor. Como é que vai gerir a cidade, aqueles que estão investidos da responsabilidade da gestão pública? Orem pedindo ao Senhor sabedoria. É um policial, não sabe como é que deve proceder em alguma determinada situação? Ore ao Senhor. Não importa a profissão, é um gari, ore ao Senhor. É alguém dos serviços gerais, ore ao Senhor. É alguém que está atendendo numa loja, ore ao Senhor. E Deus vai responder às orações. Responde tanto por coisas complexas aos nossos olhos, quanto pelas simples. Deus responde às orações. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.